Então, cortou meu vídeo, gente, desculpa. Então, desde que se mantenham os cuidados necessários, a gente pode sim e deve ofertar para a criança tudo que ela puder para ela ter esse momento de tanta dor e de tanta aflição minimizado, tá? Vamos falar um pouquinho das leucemias, então. As leucemias, pessoal, é um tipo de tumoração, um tipo de câncer infantil, tá? A atividade principal dele é nas células sanguíneas, tá? Então, todo esse crescimento que a gente tem, ele acontece nas células sanguíneas das crianças, certo? Então, como eu falei para vocês, ele é a maior incidência de câncer na infância. E nós temos as leucemias, elas são divididas, tá? Elas são divididas em leucemia linfóide aguda, que é a LLA, que é a mais comum, tá? E a leucemia mieloide aguda, que é a LMA. Essa não é tão comum em crianças, ela é mais comum em adultos, então eu botei aqui para vocês mais por curiosidade, mas a gente vai falar mais da LLA, certo? Também temos a leucemia mieloide crônica, é outra que é mais comum na idade adulta, na idade mais avançada, né? Então, também muito mais por curiosidade, mas a gente vai acabar se detendo mais em relação, esse aqui eu falo depois, em relação a LLA. Então, gente, o que significa a leucemia linfóide aguda, LLA, tá? Ela pode ser chamada também de leucemia linfoblástica aguda. E o que acontece? Ela vai resultar de um dano genético adquirido. Não é herdado, é adquirido por essa criança, tá? No DNA de um grupo de células que a criança tem na medula óssea, certo? Então, vai acontecer alguma coisa que não é herdado, que é adquirido no DNA dessa criança, lá nas células que ela tem, que são produzidas na medula óssea dela. Por isso que a gente tem, que a gente fala que a leucemia é sanguínea, tá? Então, vocês sabem que a gente tem a produção de sangue aqui na medula óssea, e quando eu tenho esse desordenamento genético no DNA das células da medula óssea, eu tenho, então, a leucemia linfóide aguda, a LLA, tá? Então, gente, essas células, tá? Elas perdem a capacidade de funcionar como células sanguíneas normais, o que a gente deveria, o que acontece com todas as crianças e com todo ser humano, tá? Então, acontece um bloqueio dessa produção normal da célula na medula óssea, o que leva a uma diminuição da produção dos glóbulos vermelhos, das plaquetas e dos glóbulos brancos. Então, a gente tem uma diminuição drástica nessas produções, e é nesse sentido que a gente consegue detectar e diagnosticar o LLA, tá? Quais são os principais sintomas? Isso aqui a gente tem que saber bastante. Por quê? Porque são sinais clássicos que a grande maioria das crianças apresentam, tá? Então, a gente tem uma diminuição na produção de glóbulos vermelhos, né, hemoglobina. E quais são os principais sintomas, então, que a gente consegue ver na criança? Sinais de anemia, como palidez, cansaço fácil e sonolência. A gente tem uma diminuição da produção de plaquetas. E aí, como é que eu vejo isso, né, olhando para a criança? Principalmente manchas roxas em locais que a criança não se bateu, não teve nenhum trauma. Então, do nada, a criança não se bateu, não caiu, e daqui a pouco ela aparece com aquelas manchas roxas, tá? Ou então petequias, que são aqueles pontinhos vermelhos, né? Então, isso são sinais também da LLA. E eu tenho a diminuição dos glóbulos brancos. E o que isso vai causar na criança? Aumento do risco de infecção, certo? Aí, aqui são as outras leucemias que eu falei para vocês, né? Que a gente não precisa se deter tanto. E aqui, transplante de células tronco hematopoiéticas. O que significa isso, gente? Quando a criança vai fazer, quando ela é diagnosticada e ela vai fazer transplante de medula óssea, existe um tratamento quimioterápico, tá? Que a gente zera
a medula óssea dessa criança. É como se começasse do zero, é como se ela nascesse de novo em relação à medula óssea, tá? Então, a gente faz esse tratamento e faz essa transplante de célula, que pode ou não dar certo, né? Se alguém já teve algum conhecido, já viu sobre esse assunto, deve ter escutado falar no pega, não pega. Então, a medula pegou, a medula não pegou. O que significa isso? Quando a criança se torna reagente, ou seja, deu tudo certo com o transplante, ou não deu certo, por mais que a medula seja compatível com essa criança, muitas vezes o organismo ele pode rejeitar, e aí a gente fala em não pegar, ou seja, a criança não foi reagente a esse transplante de medula. Tá? Então é muito importante que essa criança, ela fique em isolamento total, porque a medula dela foi zerada. Nisso, os glóbulos brancos se foram junto. Então, o que acontece? Essa criança tem um grande potencial de infecção. Por isso que essa criança ela tem que ser totalmente protegida. Lá, eu falei para vocês que o meu último estágio foi na oncologia. Lá, os pacientes oncológicos transplantados, eles ficavam numa ala isolada, tinha uma porta de isolamento, enfim, eles ficavam isolados, e além disso, a equipe que cuidava deles era só deles. Então, a gente não podia ir lá tratar assistir uma criança transplantada e depois ir para uma criança não transplantada. Não existe isso, tá? A gente sempre tem que dividir as equipes. E aqui só falando, né, em relação ao REDOME, que vocês já devem ter escutado falar, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, tá? Basicamente é isso em relação à leucemia. Falei para vocês, né, antes, então a gente vai falar resumidamente, não tem porquê eu entrar tão a fundo nesse assunto, mas eu preciso que vocês conheçam, tá? Eu acho importante vocês conhecerem. Aí a gente tem os linfomas, então, o que são os linfomas? São neoplasias, né? São cânceres malignos que eles vão se originar nos linfonodos. O que são os linfonodos? Lembram? São os gânglios que nós temos no nosso organismo, que são importantes para combater infecção, né? Então, a gente tem tumoração nesses gânglios que protegem o nosso organismo, tá? A gente tem dividido em linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Então, o que a gente tem que saber? O que é esse linfoma Hodgkin, gente? É uma forma de câncer que ele vai se originar, né, nos gânglios, como eu falei para vocês, do sistema linfático. E é um conjunto que é composto por órgãos, por tecidos, que vão produzir células responsáveis pela imunidade e pelos vasos que vão conduzir as células para o corpo, tá? Pode surgir em qualquer parte do corpo, então a gente não tem como saber exatamente onde. Por quê? Porque nós temos gânglios por todo o nosso organismo, por todo o nosso corpo, né? E os sintomas vão depender muito da localização. Então, se é mais perto da região da traqueia, por exemplo, na região do pescoço, a pessoa vai sentir um pouco mais falta de ar. Então, dependendo aonde for localizada essa célula, vai depender o meu sintoma. Então, eu vou sentir mais pressão, mais dor, sudorese, fadiga, enfim, vai depender muito de onde está localizado essa minha tumoração, tá? Quimioterapia. Obviamente que a gente não precisa saber o nome de todas elas, tá? Mas a gente precisa saber que elas existem, precisa saber quais são os tipos. O que é a quimioterapia, pessoal? É um método de compostos químicos, né, que são os quimioterápicos, que são usados no tratamento de câncer. Basicamente isso. Aqui tem um pouquinho de história para vocês, enfim, é importante vocês lerem, mas eu não vou me deter, até porque eu quero fazer vídeos curtos, que eu acho o vídeo longo meio chato de ver assim, na verdade. Então eu tô tentando fazer vídeos curtinhos, tá? Então eu não vou me deter muito nessas situações, vocês podem ler, é interessante vocês saberem. Mas o que eu quero mesmo falar para vocês é em relação à toxicidade, tá? Então, principalmente
em relação aos sintomas que o nosso organismo tem com cada quimioterapia. Um dos principais sintomas, isso vocês precisam saber, né? Um dos principais sintomas que a gente tem em pessoas que fazem quimioterapia é a mucosite. O que é a mucosite, pessoal? É uma inflamação, tá? Eu acho que eu tenho foto aqui. Tem. É uma inflamação, é uma ulceração na mucosa oral, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui. Aqui, esse aqui tá bem melhor. Existem tipos diferentes, graus diferentes da mucosite, tá? O grau 0, o que é? Eu não tenho nenhuma alteração aparente na mucosa oral. O grau 1 vai acontecer irritação, vai acontecer eritema, e essa criança ela vai conseguir se alimentar, apesar de já ter mucosite aparente. O grau 2, então a criança ela consegue comer alguns alimentos sólidos, mas ela tem um pouco mais de dificuldade. No grau 3, ela vai ter dor, muita dor, vai ter muita ulceração e ela não vai conseguir ingerir nenhum alimento sólido. Então a alimentação é exclusivamente líquida. E no pior grau, no grau 4, o que a gente vai tentar sempre não chegar a esse grau, né? A criança ela não consegue se alimentar devido às dores que ela sente. Então, aqui no vídeo vai ficar um pouco ruim de ver as fotos, mas no slide vai ficar muito bom para vocês verem, tá? Quais são os graus, então, que a gente tem de mucosite? Grau 1, grau 2, o grau 3 e o pior deles, o grau 4, tá? E aqui eu quero falar para vocês bem rapidamente em relação a classificação dessas quimioterapias, tá? Então, quimioterapias irritantes são os tipos de quimioterapia que a gente tem, tá, pessoal? As quimioterapias irritantes, elas são aquelas que podem causar alguma reação cutânea, como ardor, como flebite, que é aquele inchaço, né? Vocês sabem como é que é. Ou até mesmo dor enquanto ela está sendo infundida, tá? Raramente ocorre necrose ou qualquer tipo de ulceração. Então, se elas forem extravasadas, elas não vão causar necrose, tá? As não vesicantes, elas não causam nenhum tipo de tecido, de dano no tecido, na pele, tá? Então, caso ela seja extravasada, obviamente que a intenção é que nenhuma seja, né? Mas se ela for extravasada, a gente não tem nenhum tipo de dano na tecidual, tá? Na pele. As vesicantes são o contrário. Então, elas, se forem extravasadas, elas vão causar muitos danos nos tecidos, em todos os tecidos. Porque, na verdade, como é que é realizada a quimioterapia? É infusão, né? Então, se essa infusão, ela vazar, ela extravasar, isso vai causar danos gigantescos para o paciente. Eu tenho fotos aqui. Aqui é só como é que são divididas, tá? Obviamente que vocês não precisam saber o nome de todas elas, nem eu sei, nem lembro de todas. Teve uma época que eu sabia, agora já não lembro mais. Mas só para vocês saberem como é que elas são armazenadas, então, dentro do hospital. As não vesicantes têm um rótulo verde, as irritantes um rótulo amarelo e as vesicantes, que são aquelas bem graves, rótulo vermelho. Aqui, para vocês verem, uma lesão tecidual de um extravasamento de uma quimioterapia vesicante. Então, vocês podem ver que é bem... Vocês podem ver que é bem grave, né, gente? Paramento. Então, como é que eu faço? Aqui são só fotos de como é que elas são armazenadas e conservadas. Como é que a gente faz... eu achei que eu tinha trazido foto. Poxa vida, enfim. Como é que a gente faz, então, para administrar uma quimioterapia? Posso eu, com meu uniforme, simplesmente ir lá administrar? Não, não posso. Então, existe um paramento, uma roupa especial para que a gente possa administrar a medicação, tá? Além disso, obviamente, a gente não descarta a embalagem em lixo comum. Então, é um lixo apropriado para biológicos, tá? Aqui a máscara, pode ser a PFF, pode ser a NR95, que é a mais utilizada.
luva, não somente o uniforme, mas um avental por cima, touca e óculos, tá? Então esse paramento ele é de rotina para todos que administram quimioterapia, tá? E aqui em relação a cuidados paliativos, eu quero falar bem rapidinho para vocês. Então, cuidado paliativo, o que que é? Quando a gente vai tratar e cuidar e assistir dessa pessoa quando não existe mais tratamento para qualquer que seja a doença que ela tenha, tá? Não necessariamente, a gente fala muito em cuidados paliativos quando câncer e a gente já pensa em morte. Não necessariamente é assim, tá, gente? Então, os cuidados paliativos, por exemplo, diabetes. Diabetes não tem tratamento, certo? A gente precisa fazer o quê? Cuidar dos sintomas. É um cuidado paliativo. Então, todo o tratamento que a gente faz, ou melhor, desculpa, todo o cuidado que a gente faz de uma doença que não tem tratamento, a gente fala em cuidado paliativo, tá? Não podemos sempre associar cuidado paliativo com morte. Então, os cuidados paliativos, eles servem para que a gente possa dar uma vida digna, uma sobrevida digna e, por que não, uma morte digna para essas crianças, tá? Então, é toda a orientação que a gente dá para a criança, para os familiares, porque vocês não podem esquecer, a criança, ela nunca tá sozinha, ela tem uma família com ela, né? O paciente, na verdade, ele nunca é sozinho, sempre tem alguém que ama esse paciente, que faz parte da vida desse paciente. Então, a gente sempre tem que saber orientar tanto o paciente quanto o familiar e os amigos dele, tá? Aqui uma fotinho muito fofa. E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, desculpem pelos vídeos amadores. E qualquer dúvida, sempre à disposição de vocês, tá bom? Beijo!